Tenho certeza que você vai ser muito abençoado por tudo aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração. Semana passada nós começamos essa série nova sobre quando o céu invade o quarto. E foi um tempo muito especial. Se você ainda não presenciou, por estar aqui presente na semana passada, ou não viu a mensagem gravada, eu quero estimular você para que você possa ver essa mensagem e acompanhar aquilo que Deus está falando conosco aqui como igreja. Tenho certeza que você vai aprender muito, Deus vai tocar o seu coração em meio a tudo aquilo que está acontecendo em nossos dias, em nosso meio, para a glória do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está com a gente aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar nesse momento e nós já começamos a nossa terça-feira daqui a pouquinho. Vamos orar? Pai querido, nessa noite nós queremos consagrar esse momento ao Senhor e pedimos que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra. Nós estamos com muita expectativa por ouvir a Tua voz. Queremos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa se mover com graça, com unção, com poder, com glória aqui nesse lugar. Que essa mensagem possa tocar os nossos corações. E que o Senhor possa, Senhor Deus, nos conduzir a viver aquilo que é a Tua boa, agradável, perfeita vontade. E graças a Deus eu posso contar com um Deus que Ele é o mesmo Deus da época da Bíblia, da época de Jesus, Ele é o mesmo Deus hoje. Eu gostaria de ler uns versículos com vocês, alguns. Gostaria que vocês abrissem também. O primeiro deles está lá em Lamentações 3, do 22 ao 23. Lamentações 3. Passo a ler. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Glória a Deus. O outro versículo está lá em Salmos, capítulo 27, versículo 1 ao 6. Salmos, capítulo 7, versículo 1 ao 6. Passo a ler. Em Ti me refugio, Senhor meu Deus. Salva-me dos que me perseguem e livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões, despedaçarão sem que ninguém me resgate. Ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal, se cometi alguma injustiça, se traí um amigo ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha alma. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria de meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, e faz justiça. Outro versículo está lá em Salmos 27, do versículo 13. 27. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui, na terra dos vivos. Espere pelo Senhor, e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. E agora o último, está lá em Salmos 23, versículo 6. Passa lá, esse versículo é bem famoso pela música. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor. Gostaria de dar ênfase nessa parte que fala: todos os dias da minha vida a bondade e o amor me seguirão. É legal ouvir isso porque ele não fala somente nos dias bons, somente no dia que as coisas dão certo, somente no dia que eu estou feliz, onde que eu como a comida que eu quero, que eu estou no lugar onde eu queria. E fala: todos os dias da minha vida a bondade e o amor do Senhor me seguirão. Glória a Deus. Fico muito feliz
e maravilhado nesse amor que consegue me alcançar até mesmo nas oportunidades mais difíceis da minha vida, nos momentos mais difíceis. E eu posso ter esse Deus em quem eu posso confiar em todos os momentos da minha vida. Eu gostaria de citar uma história bíblica de uma mulher que ela teve uma fé que mudou a vida dela. Ela saiu de uma mulher onde era olhada pelo povo como imunda, como amaldiçoada, para uma mulher nova, feita nova pelo Senhor. Você provavelmente já conhece essa história. Ela é a mulher do fluxo de sangue. Ela é uma mulher que ela sofria há 12 anos com hemorragia. Ela tinha hemorragias todos os dias, a quase todos os momentos, e ela batalhava com isso. E naquela época a lei dizia que essas pessoas que tinham esse tipo de doenças eram imundas, ou seja, elas não poderiam nem tocar nas outras pessoas, que as outras pessoas também se tornariam imundas. Então ela era o pior da sociedade. As pessoas não olhavam para elas com olhos que ela era um ser humano. Ela era alguém que não se deve nem ter contato, evitar o contato completo. Então essa mulher, ela recebe a notícia que um cara estaria passando na cidade dela naquele dia. E ela tem a fé de que se ela puder tocar nas vestes do homem que estava passando, ela seria curada, pois falaram que ele é o Messias para ela e ela acreditou. Essa história está lá em Lucas 8, versículo 43. Abra comigo, por favor. Lucas 8, 43. Passa a ler. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz. Eu acho que conseguir tocar nas vestes de alguém no meio de uma multidão não é algo fácil, mas essa mulher conseguiu. Assim como ter fé na bondade de Deus, onde tudo na sua vida te leva a não crer nela, também é difícil. Então essas duas situações são situações onde a gente é levado a duvidar que Deus é bom. A gente acaba esquecendo que Ele é Deus, que Ele é bom em todo o tempo. Mas essa mulher, ela teve uma fé que mudou a vida dela. Jesus fala: sua fé a curou. E ela saiu de uma mulher imunda, vista por todos como uma amaldiçoada, para uma mulher que se fez nova em Cristo Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Ela pôde ter a oportunidade de viver uma nova vida, realmente. E eu creio que isso ainda acontece, assim como aconteceu na minha vida. Em situações onde a gente é levado a não crer, quando cremos, a bondade de Deus se manifesta e cura acontece, e mudanças sobrenaturais que a gente não estava esperando acontecem. Por isso que nós podemos crer num Jesus, num Deus que é bom, que cura em qualquer momento das nossas vidas. Glória a Deus. É isso, Pai. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, filhão. Bênção demais poder te ouvir. Infelizmente, a gente teve uma falha técnica na execução dessa transmissão, então os 10 minutos iniciais do que você falou, Eliel, não ficou gravado.
Aí você fala para quem não estava aqui, depois no particular, tá bom? Aleluia. Que bom que a gente pôde ouvir aqui no presencial, mas infelizmente os nossos amados irmãos que não estão aqui e que estavam com muita vontade de poder ouvir, não conseguiram, porque a gente teve uma falha que graças a Deus foi corrigida a tempo. A nossa equipe ali trabalhou arduamente para que a gente pudesse estar com o nosso som restaurado. Estava duplicando, triplicando, estava sobrepondo som, infelizmente. É uma falha que aconteceu. A gente tinha feito um teste antes da transmissão e estava tudo ok, mas na hora da transmissão, infelizmente. Mas talvez para você que está aí se perguntando, né, o que o Léo falou nesses primeiros 10 minutos, apenas um resumo rápido. Ele falou daquilo que aconteceu e que eu havia mencionado na semana passada, da nossa experiência lá no hospital, mas ele falou a partir da perspectiva dele, dando alguns detalhes daquilo que ele sentiu, daquilo que ele percebeu, em função dessa experiência do Senhor se mover, tocá-lo, curá-lo e fazer grandes coisas na vida dele nesses dias. Então, é uma grande bênção poder ouvi-lo. Eu quero dar prosseguimento nessa ministração, nessa mensagem, falando alguns pontos que eu considero importantes. E o nosso objetivo, o nosso desejo em meio a essa série é a gente poder entender como é que o céu se move e invade o quarto. Né? A gente está mencionando o quarto, mas a perspectiva do quarto, obviamente, não é apenas a do quarto do hospital, mas é de qualquer quarto. A gente precisa entender que o Senhor, de fato, quer fazer com que esse céu, que esse ambiente da sua glória, o ambiente do sobrenatural, o ambiente do seu poder, ele está à nossa disposição. Ele pode penetrar, invadir os quartos mais diferentes que a gente possa estar. Só nessa experiência que nós tivemos lá, como ele disse, né, em alguns minutos aqui que ele falou, a gente foi de um local para o outro, né, de um quarto inicial até passando por outros quartos. Ao todo a gente foi em 4 ambientes diferentes nessa experiência de alguns dias lá no hospital, também na UTI. Então, desde o local onde as pessoas recebem medicação, passando por um quarto, depois indo para a UTI, depois voltando para um outro quarto, não era o mesmo que a gente teve no primeiro dia. A gente visitou alguns lugares e a gente pode perceber com certeza o mover de Deus em todos esses ambientes. Mas talvez você nunca ficou hospitalizado, talvez você nunca foi para a UTI, e que bom, glória a Deus que isso não aconteceu. Mas possivelmente você já experimentou também muitas realidades de quarto, e parece que quarto fala de algo que envolve a nossa intimidade, fala de coisas que a gente às vezes vivencia de maneira bem intensa. Eu não sei se essa é a sua realidade, mas inúmeras foram as vezes na minha vida que eu vivi coisas bem intensas de batalhas espirituais, de opressão, de lutas na alma, lutas nos sentimentos, lutas na mente. Isso tudo teve um ambiente, e esse ambiente foi justamente o quarto, né? E por isso tudo que enquanto eu estava lá, eu fiquei pensando muito, né, a respeito do que a gente poderia trazer aos corações dos nossos amados irmãos aqui da Fonte Church em Indaiatuba, diante de tudo que a gente experimentou nesses 6 dias, né, quase uma semana por inteiro, lá no hospital. E enquanto eu estava lá nessa transição de quartos, eu fiquei realmente meditando e pensando a respeito dessa realidade, dos quartos da nossa vida, né, dos quartos que falam do lugar onde a gente descansa, onde a gente repousa, onde a gente fica vulnerável, né? Porque quando a gente relaxa, descansa, a gente desliga daquela compreensão consciente, desliga daquela compreensão natural, desliga daquela compreensão focada, né? A gente, por algum momento, a gente se permite ficar ali completamente entregue ao sono. Essa é a ideia. E outros sentimentos também que podem ser vivenciados no quarto, né, nesse local de intimidade. E é nesse lugar, nesse quarto, né, entre aspas, que a gente quer, de algum modo, aprender como que o Senhor pode fazer algo nesse ambiente, fazer com que o céu toque as nossas vidas, que o céu possa, de fato, invadir esse lugar. E tem um versículo, eu quero ler esse versículo, de Mateus capítulo 6, versículo 6,
porque eu acredito que ele é chave para a gente poder entender a importância do quarto na nossa vida espiritual, a importância do quarto na nossa caminhada com Deus. E é justamente esse lugar onde a intimidade acontece. Então, se você puder acompanhar Mateus capítulo 6, no verso de número 6 também. Temos uma palavra do próprio Jesus, que diz assim, ó: tu, porém, quando orares, perceba agora, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Uau, isso é poderoso demais. Por 6 dias o nosso quarto não foi o nosso quarto. Por 6 dias o nosso quarto foram quartos de hospital, foram lugares, num primeiro momento até improvisado, como o Eliel mencionou, né? Que tinha uma mulher parindo do lado, o outro na frente com o braço quebrado, com fratura exposta, com sangue jorrando da mão, porque tinha acabado de se acidentar, porque a gente estava justamente no local de atendimento imediato. E como não tínhamos um quarto para ir naquele exato momento, ficamos ali pelo espaço de um dia, até que pudesse surgir um quarto à disposição para que ele pudesse seguir internado lá no Hospital Santa Inês. Então, essas experiências que nós acabamos de mencionar, dessa moça, né, que teve, inclusive, um momento que ela avisou, enfermeira, a bolsa estourou, e a gente ficou tentando imaginar essa cena, né? Ali do lado, acontecendo, e outras situações nas demais baias que tinham, né, porque eram quartos improvisados, né, ali que são feitos justamente para poder ser essa transição daqueles que chegam e precisam ficar internados para depois, de fato, irem para um quarto. Então, naquela noite, foi uma noite bem turbulenta, né, filho? Uma noite bem bagunçada, muitos barulhos, vários equipamentos. Algumas das pessoas precisavam de vários equipamentos sobre elas, monitorando naquele momento, fazendo alguns exames e alguns gemidos, algumas dores. Então, um local assim, é difícil você, de fato, descansar. Tanto eu quanto ele, a gente não conseguiu descansar muito bem. Mas ele estava tão abatido que a enfermidade, né, a dengue, fez com que ele pudesse ficar ali prostrado e jogado naquele dia, né, ficando mais dormindo do que necessariamente acordado. Mas é um quarto, é um dos quartos da nossa existência, tem quartos da nossa vida. E essa linguagem do quarto vai além daquele espaço físico, daqueles metros quadrados que você está tão acostumado, mas esse quarto fala desse lugar onde nós descansamos. É o lugar onde nós dormimos, é o lugar onde Deus quer operar. E aqui está justamente esse segredo importante que o Senhor menciona. Eu acho linda essa palavra que Jesus menciona aqui. E ele poderia falar assim, olha, quando você quiser orar, você vai para o templo, lá você ora, né? Poderia falar isso, mas não foi isso que ele falou. Quando ele falou isso, ele poderia ter escolhido falar assim, ó, quando você for orar, você vai para a igreja, lá então você ora, e aí então o céu vai se manifestar, o teu pai vai te recompensar, o teu pai em secreto vai fazer grandes coisas poderosas na sua vida, mas ele não disse isso, ele falou justamente, vá para o quarto. Ele fala aqui escancaradamente, né? E o quarto é interessante, e quando as coisas são interessantes, esse barulho surge, ó. Aqui é tudo sincronizado, irmãos. Só que não, né? Esse é o barulho, coisa interessante, né? Que é para você ficar esperto e ligado. Aqui é com efeito sonoro e ao vivo, né, Adriano? Glória a Deus. Acontece, fique em paz, está tudo certo. Está dando tudo certo. Os irmãos aí estão... Deixa eu dar uma conferida aqui para ver se o povo está me ouvindo. Estavam conseguindo ouvir o Eliel, né? Graças a Deus, isso é muito importante. Acho que sim. Tem várias pessoas mencionando. Ele é uma bênção, boa noite. Que orgulho desse garoto. Você é uma bênção, Eliel. Te amamos. Meu Deus, ó. Rapaz. Que coisa linda. Ninguém falou que me ama hoje, né? O amor da minha vida falou. Isso me basta. É isso que eu precisava, amor. Muito obrigado, tá? Eu forcei a barra, irmãos, eu sei que você vai colocar aqui, eu sei que você me ama, fique em paz. Era só para poder saber se você estava me ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Então, aparentemente está tudo certo aqui, com a transmissão, isso é benção demais. E o que eu estava mencionando era justamente esse lugar onde Deus nos chama. Ulisses também me ama, está ali calorosamente, fazendo um gesto de amor,
na minha direção. Eu também amo a sua vida, Ulisses, a sua família, a sua casa, glória a Deus. Estamos juntos, isso é maravilhoso. Mas voltando ao ponto do quarto, eu acho maravilhoso a maneira como Jesus menciona aqui esse quarto, porque quarto, diferentemente de outros ambientes como esse, ele não tem aplauso, ele não tem glamour. Nesse sentido, quarto é quarto. Por mais que a gente ajeite o quarto para que a gente possa estar lá por um bom intervalo de tempo, né? Mas não necessariamente a gente convida outras pessoas para vamos conhecer o nosso quarto. Isso é bem eventual. Isso vai de cultura, né? Tem culturas e culturas. Tem culturas que jamais, em hipótese alguma, se entra no quarto do casal, ou da intimidade do casal, ou do ambiente ali do quarto. Tem outras culturas que não. Quando você vai na casa pela primeira vez, é bem interessante isso, né? As pessoas, em algum momento, elas falam assim para você, vamos conhecer a casa? Aí você sai, nossa, aqui é a cozinha, que linda cozinha, tal. Aí é o nosso quarto, né? Isso é bem comum, aqui no estado de São Paulo é bem comum, as pessoas fazem isso. Normalmente eu brinco até com um casal, falo, aqui que é o ninho do amor, e eles, e assim funciona, né? Que é o quarto do casal, e assim por diante. Então é bem cultural, no sul não é tão comum. Existem lugares e casas que os filhos estão absolutamente proibidos, por exemplo, de brincar em cima da cama do casal, coisa do tipo, né? Então, é contexto, é cultura, tem ambientes que são mais abertos assim, outros não, mas de modo geral o quarto não é o local onde a gente destaca mais, a gente se encarrega de fazer as coisas mais maravilhosas acontecerem, porque é um ambiente de pouca entrada de pessoas, né? A gente não sai aí necessariamente convidando todo mundo para ir no quarto. Quando as pessoas entram na nossa casa, elas normalmente ficam ali na sala de jantar, ou na sala de estar, talvez na cozinha, nesses ambientes, ou no pátio, ou na sala da TV, na sala do lazer, a sala dos esportes, que seja, não sei. Mas o quarto não é esse lugar. E é justamente esse ambiente que Jesus ele menciona para nós, esse lugar onde não há aplauso, né? Onde não há glamour, onde não tem plateia, né? Que não tem, talvez, nada assim tão interessante quanto outros ambientes que a gente faz até mesmo para poder mostrar para as pessoas de fora. No quarto não. Poucas pessoas vão lá, pouquíssimas pessoas vão lá. Então é um local que a gente se encarrega até de colocar pouca distração, né? E até é uma recomendação que se dá, né? Que no seu quarto você procure evitar tantas distrações, justamente porque é um local onde você precisa preparar um ambiente propício para você descansar, dormir e assim por diante. Então, se você ficar sobrecarregando de informações e distrações, possivelmente você não vai conseguir, na verdade, cumprir com o seu objetivo de ser o seu lugar de descanso. Então, essa é a ideia do quarto aqui que Jesus está dando. Esse lugar de descanso, ele faz com que esse lugar de descanso seja justamente o lugar onde nós possamos aprender a descansar nele. Ele faz com que esse lugar de reposição das energias, que acontece por meio do sono, seja também uma fala que ele aponta para aquilo que ele quer fazer na nossa vida. E, obviamente, não é apenas fisicamente o que ele quer fazer, porque fisicamente o sono dá conta. Mas o que o sono muitas vezes não dá conta é de reorganizar o nosso interior. O que o sono muitas vezes não dá conta é de reorganizar a nossa alma, que por vezes está tão aos frangalhos, está tão abatida, está tão atormentada, tão cheia de problemas, tão cheia de situações desconexas, perturbadoras. Mas o Senhor é aquele que pode fazer isso. Então, é um lugar de reorganização. E ele fala, olha, quando você quiser orar, se tem um lugar assim bom de orar, é esse lugar chamado quarto. Porque nesse lugar é onde naturalmente muita coisa acontece, mas tem coisas que espiritualmente só o Senhor pode de fato fazer. E ele convida para ele ter essa experiência conosco. E é interessante porque, de forma natural, a gente pensa, né, num quarto de um adolescente, por exemplo, é o quarto dele, pronto, acabou, é dele. Quando é o casal, então o quarto do casal. Eventualmente, um filho, uma filha pode entrar, talvez até momentaneamente, nos momentos iniciais da vida, né, dormir, mas logo, logo é bom até para o casal que não durma mais lá e que tenha o seu ambiente específico para poder dormir, para resguardar a intimidade do próprio casal. Isso é recomendável. E aí vai a dica para alguns casais que já estão com seus filhos já grandes, eventualmente o filho fica no meio da noite indo para o quarto. Isso, se você permitir, assim, de maneira
constante, você pode atrapalhar e muito a sua intimidade ali naquele ambiente do quarto. Pois bem, essa ideia do quarto é um lugar restrito, né? Então, o quarto do adolescente é o quarto adolescente, o quarto casal é o quarto casal, essa é a lógica. Mas nesse ambiente restrito, o Senhor está aqui fazendo um convite. E o convite que Ele faz é, me deixe entrar nesse ambiente. E me deixe fazer parte desse ambiente. E me deixe ter uma experiência de intimidade contigo nesse ambiente. Sabe essa ideia? Quando Ele fala essa palavra, Ele está dizendo assim, eu sei que esse lugar é o seu. Mas se você quiser que no lugar que é seu, eu também posso estar e agir, e manifestar e operar, então entenda que há um código para isso. É você entrar e fechar a porta. Essa é a dica, né? Não sei como é que é na sua casa, mas na nossa casa, quase que uma dica, é mais ou menos isso. Nossa porta ela fica aberta às noites. Mas quando ele percebe, por exemplo, que a nossa porta está fechada, é uma dica, né? É uma dica importante. Não sei como é que é lá também. Então, é uma senha. É a senha do quê? É a senha da intimidade. Você pegou o código aí, né? O Gessé ainda não entende bem esse assunto. Ele não entende muito bem. Então, às vezes, ele fica um pouco tentando entender por que de vez em quando a porta se fecha. Mas quando a porta se fecha, é o quê? É a dica, é a senha. Qual a senha? A senha da intimidade. Pegou essa visão? Pegou essa ideia? O pastor está falando de sexo hoje? Não. Fica tranquilo. Não quero que você me interprete mal. Só estou dando uma dica para que eu possa ter intimidade com a Dai, para que a Dai possa ter intimidade comigo, para que a gente possa exercitar essa intimidade. Naturalmente, a gente quer se proteger, se resguardar, para que não tenha nenhuma distração, para que não tenha nenhuma invasão, para que não tenha absolutamente nada, e que eu possa me entregar completamente a ela, e ela possa entregar completamente a mim. Essa é a lógica da intimidade, certo? É assim que funcionam os casais. Pelo menos eu espero que isso funcione. E funcione muito bem na sua vida, em nome de Jesus. Se não está funcionando muito, em nome de Jesus, receba a unção para poder fazer funcionar. Né? Em nome de Jesus, que isso funcione na sua vida poderosamente. Aos casados, obviamente. Os que não estão casados, aí você já sabe, tem que esperar o momento certo para que Deus possa te autorizar para fechar a porta. Tá? Aí um dia Deus vai falar assim, pode fechar a porta. Aí você fecha a porta. Pastor, mas eu posso fechar a porta enquanto isso na sala de justiça? Pode. Quando? Quando você for orar. Porque essa é a senha, essa é a dica bíblica. E a porta se fecha com qual expectativa? Vê se você pegou a ideia aqui. Me ajuda. Para intimidade acontecer. Deus está falando isso. Jesus está deixando bem claro aqui para nós que há uma realidade que a gente vive, vence, e é no quarto que acontece. Coisa louca isso, né? Mas eu quero que você entenda, não estou dizendo que a oração não é poderosa em qualquer outro ambiente. Claro que é. Você pode orar no banheiro do seu trabalho, você pode orar no meio da rua, você pode orar numa praça pública, você pode orar no banco, você pode orar onde você quiser. Você pode orar no banheiro também, não tem nenhum problema. Você pode orar enquanto você está pelado, tomando banho. Não, Deus não vai ficar assim, não, agora não posso falar com você. Não, Ele conhece você, cada célula do seu organismo Ele conhece. Ele não tem vergonha nenhuma de você. Ele sabe quem você é e te ama. Foi Ele que te criou, Ele te conhece e Ele ama você. Então você pode ficar despreocupado em relação a isso, mas, deixa eu falar, biblicamente tem um negócio diferente no quarto. Tem negócio diferente no quarto. Então eu quero, com isso, assim, te ajudar a pensar de uma realidade que Deus está nos chamando a atenção. De um céu que quer invadir o quarto. De um céu que quer se manifestar. E quando o céu invade o quarto, o que acontece? Acontece intimidade. Intimidade é esse transbordar do céu que se manifesta na terra. É quando o céu beija a terra. É quando a glória de Deus toca a sua vida, a minha vida. E aí então nós passamos a ter vitória. Aí nós passamos a ter vitória. Isso é poderoso demais. Por que a gente precisa disso então, pastor? Para poder ter vitória. Vitória é essa alegria daquilo que só o Senhor pode gerar na nossa vida. Uau! Acho que você consegue associar. A intimidade do casal, obviamente, um dos objetivos é justamente que isso possa conduzir o casal à satisfação, à alegria, a gozo, a entrar num nível de extrema euforia. Essa é a lógica. É para isso que também se faz e se pratica essa intimidade. Pensa nisso, só para você poder fazer uma relação. A ação de Deus na sua vida no quarto, ela quer também nos conduzir a uma realidade que vai manifestar essa alegria, esse gozo, essa satisfação, essa euforia que vai ser compartilhada do Senhor sobre a nossa vida e da gente com o próprio Senhor.
Meu Deus, pastor, que relação louca que está fazendo. Não briga comigo, fala com o Paulo. O Paulo fala disso melhor do que eu, obviamente. Ele fala de maneira escancarada a relação que existe entre o casamento e a relação com o próprio Senhor. E ele chama isso de grande mistério que existe, da relação de Deus com Israel, da relação de Jesus com a sua noiva, a igreja, da relação de um noivo com a noiva, do esposo com a esposa. Ele faz essa conexão. Então não fique chateado e nem escandalizado com aquilo que eu estou falando, apenas entenda de modo espiritual uma realidade que a gente está explicando de modo natural. Então, se a intimidade de um casal casado no Senhor, obviamente, você entende isso, ela propicia ao final resultados de alegria, é como que uma vitória que vai ser celebrada. Pois bem, a mesma lógica acontece por meio da oração. E a palavra oração aqui, ela pode ser melhor interpretada justamente como isso. É essa intimidade, ela leva, conduz, ela gera algo ao final. E o que manifesta ali? Manifesta alegria. A alegria da realização, a alegria do resultado da intimidade. Mas já acontece na hora o resultado da intimidade? Não necessariamente, né? Talvez não é tão imediato todos os resultados que acontecem, mas a gente sabe que muitos resultados para o casal acontecem por meio dessa intimidade. Essa intimidade, quando ela de fato ela é praticada de maneira verdadeira, honesta, digna, poderosa, e ela é maravilhosa. E uma das coisas que Deus se encarregou de fazer é fazer com que, isso eu acho maravilhoso, Ele poderia ter outra maneira de fazer as coisas acontecerem. Os seres humanos poderiam surgir de outro modo. Alguém, em algum momento, inventou a ideia da cegonha. Poderia ser, talvez pudesse ser a ideia da cegonha, né? A cegonha vai, talvez numa nuvem qualquer, é gerado seres, né? Ela vai lá, cata daquela nuvem, e então traz e manifesta na terra, mas não é isso. Essa ficção pode funcionar para algumas crianças no primeiro momento, mas não é a realidade. A gente sabe como é que os bebês existem, a gente sabe como é que os seres humanos, eles vêm à existência. Eles vêm como fruto dessa intimidade, como resultado máximo daquilo que aconteceu naquele momento. E o louco dessa história é que é um processo para tudo aquilo acontecer, né? Que nem o Eliel falou, né? A gente riu aqui, a moça que estava parindo o bebê, não sei se é menino ou menina, me parece que era uma menina, pelo comentário da enfermeira. Era menina, né, amor? A Dai também soube a respeito dessa história. Então, olha que coisa maravilhosa. Aquele ato ali foi praticado quando? 9 meses atrás, 8 meses atrás, talvez, não sei exatamente o tempo, né, daquela gestação, mas um bom tempo atrás. Até que um dia, pum, aquilo aconteceu. Pastor, o que está querendo dizer? Está falando hoje de sexo, gestação? Para onde está querendo chegar? Eu quero que você entenda algo poderoso aqui. O milagre, ele acontece na intimidade, mas a manifestação física do milagre às vezes leva tempo. A celebração dessa conquista, ela nos é dada justamente na intimidade. Isso é maravilhoso. E sabe, quando a gente pratica a intimidade, a gente não sabe exatamente como vai ser o fruto, a cara do fruto, a maneira como o fruto vai se manifestar, a gente não tem essa ideia clara. Mas a gente sabe que esse é o meio pelo qual o fruto vai se manifestar. Pegou essa ideia? Pegou essa visão? Sim ou não? Está comigo? Está dando para entender? Ou está muito louco o que eu estou falando? Né? Um exemplo claro, está ali, Edenildo e Cássia, daqui mais um tempinho, pum, vai surgir. Né? E a cada vez que eu vejo ela, está cada vez maior. Né? E a expectativa vai aumentando. Né? Como a gente tem já bastante informação atual, moderna, eles podem fazer alguns exames e começar já a perceber, olha, o nariz é meu, olha, tem a boquinha é do pai, e aí sim vai. Né? Certamente vai nascer com a cara do pai, do céu, graças a Deus. Né? Isso vai ser muito importante, graças a Deus. Deus vai ser bom com vocês, já foi na primeira vez, vai ser também, em nome de Jesus. Mas isso é maravilhoso, a gente fazer essa relação. Pastor, não entendi onde você quer chegar. Quero dizer o seguinte, quando você ora e tem intimidade com o Senhor, Ele se encarrega de gerar convicção, e essas convicções, elas vão produzir naquele exato momento, aquele tempo de oração, ao final, um gozo, uma satisfação, uma alegria muito grande. Pastor, o milagre já chegou ali, ainda não é visível, mas pela fé já é. Porque aquele ato ali é o que pode fazer com que o fruto se manifeste. Se não tiver isso, não tem forma do fruto se manifestar. Pegou a ideia agora ou não? Mas sempre manifesta um fruto, talvez não o fruto que a gente espera, mas sempre produz fruto para o casal. A intimidade sempre produz fruto, isso é maravilhoso, isso é especial demais. Às vezes produz um fruto, às vezes produz 2 frutos, às vezes produz fruto diferente do que nós esperávamos.
Às vezes os milagres não estão na forma de um filho que nasce depois de 8, 9 meses, mas às vezes de um casamento que é restaurado, de um casamento que é edificado, que é consolidado. Então frutos sempre acontecem quando o amor de fato, ele é manifestado por meio dessa intimidade. Então entenda, nas guerras que nós vivemos, o Senhor tem um convite para a minha vida e para a sua vida, que é justamente entrar nesse lugar do que Ele chama de secreto. Não o público. Acho que você agora consegue entender a conexão que eu fiz. Eu falei para você claramente, o quarto não é um lugar de plateia, não é um lugar de aplauso, não é um lugar público, é um lugar restrito. Agora você consegue entender. Você não pode, eu também não posso, apenas priorizar e viver uma vida com o Senhor resumida a orações públicas. Você não pode simplesmente aceitar que as orações na sua vida se resumam àquilo que você faz num ambiente como esse. Você e eu precisamos ter o nosso tempo de intimidade com o Senhor, porque é na intimidade com o Senhor, nesse lugar que Ele chama de secreto, que os milagres mais poderosos, mais sobrenaturais, eles vão nascer. E eles vão se manifestar, em nome de Jesus. Então, entenda isso como uma realidade importante. Pastor, eu não consigo ter dificuldade. Bom, vamos à lógica. Talvez, eu disse também, mas não sei se você pegou essa ideia. Às vezes a nossa dificuldade de descansar no nosso quarto é que tem muita tela ligada. Às vezes é o celular do lado, uma televisão na frente, tem um videogame, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. E isso tudo gera o quê? Distração. E se a gente não entender a importância de desligar e desconectar disso tudo, a gente possivelmente não vai fazer essa higiene do sono, né, que a gente chama, e de fato desligar e dormir. Para algumas pessoas, apenas um LED vermelho ou verde já é o suficiente para poder estragar o sono da pessoa. Imagine então muitas coisas acontecendo ali que vão chamar a atenção e fazer com que você não relaxe ao ponto de poder de fato descansar. Pega essa realidade que eu acabei de falar e joga na vida espiritual. Muitas pessoas não oram porque, na verdade, elas estão presas a muitas telas. Elas estão muito afoitas, desejosas de poder ficar vendo tudo o que acontece no Facebook, no Instagram, nos portais de notícia, no e-mail e assim por diante, no WhatsApp. Estão se encarregando de fazer a verificação de todas as notificações do dia. E isso leva tempo. Imagina tantos grupos que você está. E cada dia parece que criam mais grupos, né, para a gente poder entrar. Jesus da glória. Quantas notificações acontecem nos grupos que você tem? Eu sou pastor, meu Deus, umas 300 por dia. Imagina a loucura que é se eu me encarregar de ficar para poder dormir, de garantir que eu possa ver uma por uma, para poder ficar completamente atualizado com tudo que acontece em todos os grupos que eu estou, em cada célula, em cada ministério e assim por diante. Eu vou explodir, obviamente. Eu preciso ter prioridade para poder ter meu tempo com a minha esposa e, claro, para poder ter o meu tempo com o meu Senhor. Você precisa também fazer a mesma coisa. Por isso a ideia de fechar a porta. No tempo moderno não é apenas fechar a porta, mas é apagar a luz, é desligar as telas, é fazer esse processo de se fechar. Se fechar para poder, na verdade, experimentar essa experiência de abrir o coração para Deus e permitir com que Ele possa fazer o que Ele deseja fazer na nossa vida. Pastor, mas com qual finalidade, qual que está a ligação com o que aconteceu na vida do Eliel? Tudo. Se tem uma coisa que Deus me chamou a fazer nesses dias, foi orar. Se tem uma coisa que Deus te chamou a fazer nesses últimos dias, em função daquilo que aconteceu com Eliel, foi orar. A gente recebeu inúmeras mensagens, das mais diferentes pessoas. E a gente ficou tão feliz por isso, né? Muito feliz. De poder perceber, não só aqui, literalmente no Brasil, irmãos. Incrível. A gente recebia mensagens de profetas e pastores e homens que a gente até nem conhecia pessoalmente, que mandavam mensagens em função daquilo que souberam e que foram ativados por meio da intercessão. Olha que coisa poderosa, né? Fora os daqui, obviamente, muitos de vocês mencionaram, estou orando agora pelo Eliel. Alguns fizeram correntes de oração, intercessão, de maneira 24 horas aí orando, intercalando oração. As irmãs e os irmãos da intercessão, de maneira frenética, batalhando. Muitos tiveram visões, revelações do que estava acontecendo, batalharam. Tem gente que foi em lugares espirituais inimagináveis, para poder, de fato, batalhar por aquilo que entendiam que era importante pela vida do Eliel. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos permitiu viver. Não sei se você percebe. De um lado nós temos um menino que está sofrendo, mas de outro lado nós temos uma igreja que está orando. E uma igreja orando, meu Deus do céu, isso é algo muito poderoso. Se em Tiago fala que muito pode em sua eficácia a súplica de um justo, imagina de centenas. Se muito pode em sua eficácia a súplica de um homem de Deus, imagina centenas de homens e mulheres de Deus, ou talvez até milhares, que oraram pela vida do Eliel. Então, eu acho que isso é uma pequena demonstração
do quanto que nós podemos, por meio dessa experiência de ir para o secreto, ir para o lugar onde Deus está nos chamando, nos atraindo. Vamos para o fim dessa ministração, e eu quero convidar também você a abrir o Salmo 91, versículo 1. Se possível for, abra, esse é um versículo conhecido, né? Essa passagem é uma passagem muito utilizada. Essa é a passagem mais aberta em todas as Bíblias de lugares públicos do mundo. Não sei se alguém lê lá, mas nós lemos bastante essa passagem. Nos nossos momentos de guerra e batalha espiritual, certamente essa é uma. Mas tem muitos lugares públicos que, para poder até fazer o ambiente ficar mais livre, eles entendem que se abrir no Salmo 91, deixar aberto a Bíblia, já elimina. É como colocar uma carranca, assim, né? Os espíritos saem correndo, né? Essa é a ideia que alguns têm. É que eles são mais crentes, né? Então, eles entendem que se deixar aberto é como um repelidor de demônios. Né? Nós não entendemos assim, só a Bíblia aberta não tem poder. A Bíblia praticada tem muito poder. A Bíblia lida e praticada, ela é absolutamente poderosa, porque ela é a palavra de Deus. Tirando isso, ela é apenas um livro como qualquer outro, se for deixado na estante ou ficar apenas aberto sem ser lido e praticado. Essa passagem que eu vou ler vai falar a respeito desse lugar. Eu acho interessante fazer essa conexão desse lugar chamado de esconderijo do Altíssimo, né? A Bíblia fala no Salmo 91, versículo 1, o seguinte: o que habita, isso aqui é poderoso demais, irmão, o que habita, vamos de novo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Vou ler o versículo 2 só para fazer sentido. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O capítulo inteiro deveria ser lido, a gente não tem tempo para isso, mas só quero me deter nesses primeiros versículos aqui, porque eles são muito fortes e poderosos. Pastor, o que significa esse lugar? Interpreta aqui. Lugar que você habita, aí depois ele deixa mais claro aonde você descansa. Claro que isso nos conecta à ideia de quarto, mas eu repito, é mais do que um quarto físico. Aqui está falando desse lugar que a gente pode chamar de o local secreto, o local da nossa intimidade com o Senhor. O local onde as coisas acontecem. Esse lugar que se torna para nós como esconderijo. Sabe, quando a gente era pequeno, a gente brincava eventualmente de uma brincadeira que, eu não sei como é que chama por aqui, porque a minha infância não foi aqui. Foi no Rio Grande do Sul, e eu não sei como é que chamava. Mas lá a gente chamava de pique, ou teto, né? Que era um lugar onde a gente, se estivesse, a gente estava protegido. Então todo mundo ficava correndo. Quando chegava naquele lugar, não adiantava, não tinha como tocar nessa pessoa. Porque se tocasse nela, não adiantava. Ela falava: eu estou aqui, estou no teto. Era um teto invisível, mas ele era definido anteriormente. Então era um lugar, um espaço, onde a gente fala: aqui é o teto, ou aqui é o pique, ou sei lá, o nome que se dá. Não sei o nome aqui. Talvez. Pique também? Pique, legal. Que é um lugar definido previamente por meio das regras, né? Da Associação dos Jogadores de Pique-Esconde, alguma coisa assim. Então, eles definem previamente o lugar onde se corre, e uma vez que você está lá, ninguém te toca. Lá você está salvo. Lá você está, eu gosto dessa expressão, lá você está salvo. É lindo isso, porque de fato é isso que está aqui sendo dito. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele não fala que é apenas um lugar que a gente precisa ir eventualmente, mas ele fala que é um lugar para ser habitado. Uau! Não sei se você pegou essa ideia. Tem muito crente que ainda não entende sobre a presença de Deus, não entende muito sobre a presença de Deus, e entende que a presença de Deus é como um teto que a gente vai de vez em quando. Então, quando a coisa fica ruim, a gente corre para lá e fala: eu estou aqui. E aqui, então, o diabo não me toca. Porque eu cheguei aqui, Deus está aqui. Normalmente aqui mesmo, nesse lugar chamado altar, aqui na igreja. Então, é os momentos que a gente fica bem crente, buscando a Deus. Então, a gente chega e aqui a gente começa a experimentar, então, do mover, da glória, do poder de Deus. Lindo e maravilhoso. Mas isso é para crente que ainda não entendeu. Não é o seu caso, graças a Deus. Você não tem uma permissão do Senhor apenas para poder buscá-lo e experimentá-lo de maneira eventual, de maneira fortuita, de maneira ocasional, de maneira a cada estação. Mas, na verdade, o chamado dele para a sua vida e para a minha vida é o qual? Aquele escrito: aquele que habita. Essa é a questão. Quero dizer para você tomar isso como uma verdade na sua Bíblia, na sua vida, melhor dizendo. A Bíblia diz, para a sua vida, de que você pode e deve fazer desse lugar aqui, o quê? O seu esconderijo. Mas para isso, para ser esse esconderijo, não basta ser um esconderijo que acontece 2 ou 3 vezes ao ano na sua caminhada com Deus. Mas deve ser um lugar que você, diga comigo no versículo 1 ali, habita.
habita. Olha o que diz ali, ó, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Dá para habitar 24 horas por dia? Dá. Você consagra a sua vida a isso, você entrega isso ao Senhor e aí então dá. Ah, mas eu estou na escola? Dá. Ah, mas eu estou na faculdade? Dá. Ah, eu estou no Uber? Dá. Ah, eu estou na praia? Dá. Ah, eu estou de férias? Dá. Ah, eu estou na cozinha, lavando louça, enxugando, depois que eu sequei? Dá. Dá para fazer em qualquer lugar isso, pastor? Dá. Basta você habitar. Se você tem não apenas a compreensão, mas a certeza em fé de que você habita nesse lugar, então agora a perspectiva desse secreto, ela se amplia. E a gente pode experimentar de tudo aquilo que esse capítulo inteiro nos fala. Por que a gente pode fazer essa relação com o quarto? Porque o versículo 1 diz assim, e descansa. Essa é a ideia, descansa. O pastor está querendo dizer que o quarto não precisa ser apenas o meu quarto físico? Quero dizer que o seu quarto se chama a presença de Deus. É o próprio Senhor. Esse é o lugar. Esse é o lugar máximo que você jamais pode perder a referência. É claro que é muito bom, gostoso e é fundamental que você tenha essa experiência no lugar físico chamado quarto, independente de qual seja, talvez num quarto de hotel, talvez num quarto de hospital, talvez num quarto de um lugar que você esteja, num quarto de uma outra casa qualquer, não importa, precisa e é importante, mas acima de tudo, acima de qualquer situação, isso aqui é fundamental, você entender que a presença de Deus não é apenas algo eventual, mas é algo que precisa ser habitada. E por que é tão importante saber disso? Porque nesse lugar Deus faz isso, ó. Ele se transforma em nosso refúgio, Ele se transforma em nosso baluarte, Ele se transforma em nosso Deus, em que nós podemos confiar. Isso é maravilhoso, é o que diz o versículo 2. Sabe, é nesse lugar que a ansiedade se cala, é nesse lugar que o medo vai embora, é nesse lugar que a batalha é vencida, é nesse lugar. É justamente nesse lugar que você muitas vezes entra chorando e sai sorrindo. É nesse lugar que você é renovado. É nesse lugar onde é o lugar da sua proteção. Sabe, há um tempinho atrás a gente ouvia muita expressão bunker, né? Já ouviu falar dessa expressão? Lá em Israel tem bastante esses lugares em que, eita, a guerra vai começar, pum! As pessoas vão para lá. E lá elas têm um pouco de mantimento suficiente para poder passar dias, né? E elas se trancam, se fecham, é um lugar onde a bomba que cai, ou o míssil, coisa assim, não chega, pode destruir tudo ali em cima, mas não toca lá, essa é a ideia. Será que você tem esse lugar espiritualmente? Eu quero dizer que no Senhor é possível ter esse lugar. Os ataques podem estar vindo com força, mas você entra nesse bunker, você entra nesse local, onde você então pode desfrutar desse esconderijo em meio às tempestades da vida. Talvez não seja um míssil, né, literalmente, mas talvez seja um ataque do inimigo, um ataque que pode acontecer, às vezes até a nível natural sobre a sua vida, que você pode experimentar desse poder do Senhor, em nome de Jesus. Para fechar, esses são os últimos versículos que eu leio, e a gente já encerra essa ministração. Vamos abrir agora em Atos, capítulo 9, versículo 10 e 11. Atos, capítulo 9, versículo 10 e 11. Aleluia. Glória a Deus. Conseguiu abrir? Vamos ler então, Atos capítulo 9, versículo 10 e 11, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Só pega essa ideia aqui. É muito louco isso tudo. Onde você acha que o Ananias ouviu Deus falar com ele essa palavra tão poderosa, tão forte a respeito de Paulo? Qual lugar que você acha que ele estava? Se não no quarto dele. Louco isso, né? Esse aqui foi o destravar sobre a vida do Paulo. Lembrando que ele estava ali sem ver nada, e o Ananias vai lá para poder restaurar a visão dele. E, na verdade, todo o ministério do Paulo vai dar sequência por meio dessa experiência que começou, na verdade, no quarto. O Ananias ouve a Deus no quarto, e a partir desse quarto ele sai, então,
Baseado em quê? Baseado numa visão que Deus deu para ele. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que quarto é o lugar das experiências sobrenaturais acontecerem. Quarto é o lugar onde você recebe resposta, onde você recebe direção, onde Deus te dá uma visão para a vida das demais pessoas. Coisa maravilhosa, né? O Ananias, até aquele dia, Paulo era uma preocupação. Paulo poderia ser um instrumento de perseguição para os que creem. Não se sabia exatamente quem era Paulo. Mas naquele dia, lá no quarto, Deus mudou a visão dele. E deu a ele a visão correta sobre quem Paulo era. Consegue imaginar essa ideia? Vamos tentar entender. Quem que era Paulo antes disso? Um perseguidor de cristãos. Se encarregava de prender e até mesmo, se necessário, executar, matar cristãos. Você sabe dessa história. Estevão morreu. E as suas vestes foram colocadas aos pés de um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Deus pega ele lá no caminho de Damasco, ok? E Deus muda a vida desse cara. Faz ele cair do animal, deixa o cara cegueta, ele desorientado, vai para um lugar, até que então, Deus vai falar com um homem, que até aquele momento, naturalmente, achava que o Paulo era um cara do mal. Ele era do outro lado da força. Consegue imaginar essa ideia? Ok? Esse era o Paulo na cabeça do Ananias. Mas a oração mudou a impressão que ele tinha sobre outra pessoa. Isso é poderoso demais. Não sei se você está pegando a ideia. Às vezes a gente está falando assim, não, esse cara não presta, esse cara é do mal, esse é um traíra, é um traidor, ele é o enviado do diabo, ele veio para nos matar, ele veio para nos roubar, ele veio para nos destruir. Aí Deus te move a orar. E quando você está orando, visão de Deus vem. Aí você fala, não, creio. Aí ele fala, mas você vai crer. Estou te mostrando. E o Ananias sai crente. Ele vai agora nessa direção, é muito claro a direção de Deus, onde ele estava, qual quarto, qual rua, qual lugar, casa de quem, doideira total. Então, ele vai reagir a essa ordem do Senhor, porque ele tinha disposição para a mudança acontecer. E a mudança aconteceu na vida dele porque no quarto é o lugar onde o sobrenatural invade o natural, onde o céu, a visão celestial, tem a capacidade de mudar a nossa visão natural. Puxa vida, isso é maravilhoso. Eu acho, suspeito, que se a igreja orar mais do que falar mais, se a igreja clamar mais do que reclamar mais, a gente pode ter mudanças drásticas e sobrenaturais, porque a gente vai começar a se mover em função daquilo que Deus fala, e não apenas daquilo que a gente acha. Muita coisa que acontece, ou melhor, que não acontece, é por conta da nossa fragilidade nos tempos de devoção a sós com o nosso Senhor. E a gente não permite que Ele possa mudar as nossas impressões e fazer o milagre acontecer. Tá, pastor, mas aí está querendo dizer que o Saulo era bom. Não, o Saulo não era bom. Quem tornou ele bom foi aquele que é o único que é bom, que é o Senhor. Eu não estou dizendo para você que não, vai então, só porque eu vou orar, então aquelas crápulas, cretinos, miseráveis, eles vão virar bonzinhos, e Deus vai me mostrar que eles são bonzinhos. Calma, você não está entendendo. O milagre acontece quando gente ora. O milagre não acontece quando a gente reclama, quando a gente fala mal, quando a gente difama. Não acontece. O milagre acontece quando a gente ora. O que o Ananias estava fazendo? Estava orando. E Deus mudou. Mudou um cara que era terrível, e um cara que virou um instrumento para que o evangelho chegasse a nós. Não sei se você entendeu. Ele era o apóstolo dos brasileiros, dos gentios. Nunca entendi. É claro, o evangelho não chegaria para a gente se não tivesse o apóstolo Paulo. O Pedro não falaria que chegaria. O Pedro falou, não, só para o judeu, só para o judeu. Pedro não gostava muito. Deus teve que trabalhar isso no coração dele. Mas para o Paulo nunca foi problema, porque ele sabia que ele era um apóstolo fora de época e um apóstolo chamado para pregar o evangelho para os não-judeus. Então pega essa vibe, pega essa ideia, pega essa revelação. Tudo isso aconteceu, e o evangelho que chegou aqui em Dayatuba, no seu coração, na minha vida, isso tudo passou por um homem que no quarto ouviu Deus falar e mudar a impressão que ele tinha sobre o outro homem. Isso é poderoso demais. Pastor, o que está querendo dizer? Estou querendo dizer que o impossível, aquilo que é totalmente impossível, absolutamente impossível, tem a chance de ser transformado quando um homem no quarto busca a Deus. Pastor, isso é poderoso. Tem muita coisa impossível na minha vida. Eu também acho que o Paulo era impossível se converter. Eu também acho que era impossível o Ananias acreditar na conversão do Paulo. Eu também acho que é impossível esse cara ter pregado tudo que pregou e feito o estrago
na terra como ele fez, que o Paulo fez para a glória do Senhor pregando o Evangelho. Eu também acho. Mas você sabe tudo o que aconteceu. E nós somos o resultado desse impossível que se transformou em possibilidade. Tem muita coisa impossível na sua vida e na minha vida, que só vai ser destravada para poder ficar como possível na medida que a gente orar. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente poder encerrar essa ministração. Aleluia. Deus é bom. Todo o tempo. Todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Eu também sou muito amado, irmão. Só para poder registrar, né? Só para poder deixar claro aqui que vários irmãos também se encarregaram de poder dizer que nós chamamos pastor. Percebi um grito aqui, né? Do outro lado. Você é uma grande bênção, pastor, nós chamamos, kkk, no caso é o pastor Wesley. Brincadeiras à parte, queridos, nós nos sentimos muito amados. A Dai falou uma frase, eu acredito que ela é verdadeira, que ela percebeu que muita gente orou pelo Liel como se fosse um membro da própria família. Isso é poderoso demais. E somos, nós não temos o mesmo sangue, mas existe um sangue que nos cobre e que nos torna comum. O meu sangue é O positivo, talvez o seu seja outro, mas nós temos um outro sangue que não é esse, se é A positivo, B positivo, O positivo, não é esse que importa, mas sim o sangue daquele cordeiro que foi imolado na cruz e que nos resgatou das trevas. Eu sou branco, talvez você seja negro, tem gente aqui com uma pele mais clara, pouco importa. Eu sou extremamente magro, você talvez não, pouco importa. Isso que menos importa. O que importa é sabermos que nós fomos tornados uma família. Isso é glorioso demais. Isso é poderoso demais. E em momentos como esse, a gente percebe do poder que essa família, que o Senhor nos deu e nos colocou nela, ela tem, na medida que nós oramos e clamamos aquele que é o nosso Pai. Nessa perspectiva, todos nós somos irmãos, e nós temos um grande Pai. O Rafael, o Mão, nesse domingo ele falou que quando a coisa está difícil, as crianças já sabem o que fazer. Quando o negócio fica estreito na escola, eles dizem assim para aquele opressor: eu vou chamar meu pai. E sempre deu certo, né? Porque na cabeça do filho, o pai vai entrar e vai dar um couro, vai arrebentar com tudo, vai estraçalhar. Porque o pai é brabo, o pai é fera, o pai é grandão. Se essa lógica funciona para as crianças, chamando o pai grandão humano, que às vezes nem é tão grandão assim, né? Se dá certo, imagine nós, quando nós chamamos nosso pai. Muito em sua eficácia. Vamos orar? Pai amado, nós nos sentimos extremamente privilegiados por poder fazer parte desse grupo aqui, desse corpo aqui. Que coisa maravilhosa saber que nós somos uma família em Cristo Jesus. Saber que Jesus veio a essa terra como unigênito, o único filho, mas ele saiu desse ambiente como sendo o primogênito, o primeiro de muitos. Isso é maravilhoso. Ele veio como único, mas ele entregou o seu sangue para nos tornar filhos também. E hoje nós somos filhos e filhas de um Pai eterno. Isso é maravilhoso, Senhor. Como é bom saber que nós podemos recorrer ao Pai. E como é bom saber que no secreto, nos bastidores da nossa vida, no nosso quarto, nós podemos desfrutar de tudo isso. Desfrutar das grandes, maravilhosas vitórias que o Senhor nos concede. Ah, Jesus, que coisa poderosa. Nos ajude, nos impulsione, nos motive, nos anime a buscar cada vez mais o Senhor. Não apenas aqui, em conjunto, mas também em nosso quarto, aonde ninguém está vendo, mas aquele que nos vê, em secreto nos recompensa, atende o nosso clamor. Aquilo que a gente pede, Ele então nos dá. A gente bate na porta e a porta ela é aberta. Isso é maravilhoso. A gente busca e a gente acha. Isso é tremendo demais. Porque todo aquele que pede, recebe.
todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Isso é maravilhoso demais, Senhor. E o Senhor sempre, sempre, sempre nos dá muito mais do que nós pedimos, porque Tu és um Deus todo-poderoso, e é o Teu poder que tem se manifestado em nossas vidas, e por isso nós Te amamos tanto, Pai. Eu Te louvo de todo o meu coração por aquilo que aconteceu na vida do Eliel, e também pela capacidade que o Senhor deu a ele de poder testemunhar com tanta graça e com tanta unção essa palavra que Ele ministrou aos nossos corações aqui nessa noite. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai. Abençoa também aqueles que estão atentos, acompanhando essa ministração por meio do YouTube. E que o Senhor possa abençoar a centenas de pessoas após esse momento, na medida que essa gravação fica à disposição desses amados. Que o Senhor possa falar poderosamente os corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor. Um ótimo restante de semana para você. Tchau, tchau.